Boa tarde, pessoal. Alguém pode me confirmar se estão me vendo e ouvindo bem? Consegue me ouvir? Nossa, que bom. Desculpa, eu tenho que ajustar umas coisas aqui. Tudo perfeito, fantástico. 5h15. Bem, por favor, tem um monte de gente me assistindo agora. Você faz silêncio, tá bom? Obrigada, filho. Boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos da Casa Espírita Paulo Steven, aqui de Melbourne. Meu nome é Cristiane, também sou voluntária aqui da casa. O tema da preleção de hoje é A Felicidade lhe chama. E nós vamos iniciar com a oração de abertura. Peço então que se acomodem em seus lugares, respirem fundo e façam comigo a oração da prece de São Francisco. A prece de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Divino Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje nós falaremos do tema A Felicidade lhe chama, focando no capítulo 5, item 20. Usei também como referência o Livro dos Espíritos, questões 132 e 920, e as palestras de Haroldo Dutra, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da Federação Espírita da Paraíba, que neste momento eu estou postando para vocês o link, caso queiram assistir depois. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ok, aparentemente nada acontece. Ah, muito bom. Vamos ver se eu consigo então postar. Como é que vai post? Não, não quero fazer isso. Gente, eu não tenho Facebook, eu não sei usar. Ok, acho que não funcionou. Ah, funcionou agora. Tá, então aí estão os links que eu usei como referência para a preleção de hoje. Então, o conteúdo não é novo, vocês conhecem, a gente vem falando sobre tudo que eu vou dizer hoje, em todos esses anos de preleções no centro. A abordagem talvez seja nova, eu acho que é isso que importa, que a gente traga uma forma diferente de ver e de receber a mensagem. Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, eles nos informam que é através da encarnação que chegamos à perfeição, todos sabemos disso. Que chegar à perfeição não é opcional, que mesmo que leve à eternidade, todos chegaremos lá. A forma como chegamos, os processos em que passamos, podem ser curtos ou podem ser longos, só dependem da gente, da nossa vontade. Enfim, sabemos que não é um processo simples, e apesar de eu achar que é justo, eu acredito que seja justo, infelizmente, para muitos, ele é doloroso, porque
exige que sejamos encarnados em planetas de provas e expiações, como é o nosso. Mas é através de provas e expiações que a gente desenvolve a nossa maturidade moral e espiritual. No tópico 20, no item 20 do capítulo 5, que é o nosso foco hoje, o espírito François Nicolas nos lembra do livro Eclesiastes do Velho Testamento, escrito por Salomão, que afirma: a felicidade não é deste mundo. Entendo que o mundo que ele se refere é o mundo de provas e expiações, que é o segundo na escala evolutiva e que é onde nós nos encontramos. E que quem encarna em planetas como esse passam por vicissitudes que são básicas, pelo menos as básicas, que mesmo a gente sendo rico ou pobre, sendo saudável ou doente, sendo espíritos imperfeitos ou espíritos puros, porque a gente sabe que espíritos puros também encarnam aqui em provas, desculpem, em missões. Qualquer um de nós, encarnando na Terra, a gente vai sofrer essas 4 vicissitudes que são básicas, que é o nascer, que é o envelhecer, que é o adoecer e o morrer. Eu falei básicas porque a gente sabe que existem outras experiências que a gente vive que depende também da lei de ação e reação. Enfim, sabemos que as nossas encarnações são planejadas para que a gente tire o máximo proveito das experiências aqui vividas. E tudo isso em favor do nosso amadurecimento, do nosso desenvolvimento moral e intelectual. E independente de sermos espíritos crianças ou espíritos de luz, todos aqueles em que aqui encarnam, quando nascemos, passamos por um processo de ajustamento físico. Então a gente lembra que antes de encarnar, assumindo que somos todos adultos espiritualmente, vamos dizer que a gente tem um perispírito adulto, vou usar um exemplo de adulto, a gente precisa se ajustar ao corpo material de um bebê. É um processo, eu não vou entrar aqui em detalhes de como isso acontece, mas não é um processo simples, principalmente se você pensar que um perispírito adulto para encaixar num feto, num corpo de bebê, não deve ser uma tarefa simples. E existe um processo. A gente também tem a questão psicológica da memória, por exemplo, que a gente, ao encarnar, a gente já não traz a memória, que a gente tem a consciência, que a gente tem enquanto espírito. E além de tudo isso, nesse processo do nascimento, antes de encarnar, quando estamos ainda planejando, a gente vive todas as ansiedades e expectativas de como será a nossa encarnação, de que se o planejamento que nós fizemos será cumprido por nós. Muitos vêm com compromissos e questionam: será que eu terei condição e eu conseguirei cumprir com os meus compromissos, com os compromissos que eu estou assumindo nesse planejamento? Ou seja, a gente experimenta sensações. E esse processo em si já é um processo de aprendizado. Falamos do nascimento. Então, com relação ao envelhecimento, uma vez em corpo material, a gente vai envelhecendo a cada dia. Para muitos, essa é uma provação muito dura, muito dura. Tanto é que hoje a gente vê no mercado a quantidade de produtos de beleza, de recursos para juventude, de botox, cirurgias plásticas, enfim, todos buscando a fórmula
da juventude. Aliás, desde sempre, né? A gente conhece que existe isso, da busca pela juventude. Continuando a falar das quatro básicas, a gente traz as doenças que, podendo ou não ser parte do envelhecimento, ou seja, à medida que o nosso corpo envelhece, a gente adoece por natureza, a matéria vai se destruindo, vai perdendo suas funções. Então, independente de ser por questão do envelhecimento ou não, as doenças são outras sensações e outras experiências que nos causam insatisfação, nos causam desconforto e até mesmo revolta. Porque muitas das doenças, elas, por serem kármicas, por exemplo, por serem consequências da lei de ação e reação, o espírito, a pessoa, a depender da maturidade dela, ela pode aceitar ou não ter aquela doença. E por fim, temos a morte, que todos nós sabemos que morremos, mas não estamos preparados para a morte, principalmente a cultura brasileira. Existem algumas culturas que comemoram a morte, etc., mas focando na cultura brasileira, a gente não está preparado para a morte e menos ainda a aceitação da morte daqueles que amamos. É muito difícil. Então, independente de sermos espíritos crianças ou espíritos puros, nós morremos. E é essa experiência da morte e das outras três que eu comentei, que a gente classifica como vicissitudes, que são inevitáveis, todos têm que passar, que lembram a gente de como nós precisamos amadurecer para encarar de forma diferente, uma vez que sabemos que não tem outra alternativa. Então, com tudo isso dito até agora, a gente concorda com a afirmativa de que a felicidade não é deste mundo, porque é difícil ser feliz tendo que passar por pelo menos essas quatro experiências. E uma vez em que os que encarnam aqui passam por essas provações, essas expiações, podemos afirmar que tudo é dor? Essa seria uma conclusão justa? Vamos tentar usar alguns exemplos para ilustrar. Temos, por exemplo, o exemplo do soldado que quer seguir carreira militar, mas que para ser promovido ele precisa ir para a guerra. Apesar dos pesares da guerra, como ele se sente quando ele recebe a promoção? Não precisa responder, basta refletir. Como o soldado se sente quando ele volta da guerra vitorioso e com a notícia de que será promovido? Trazendo para uma realidade mais nossa, minha. Promoção. Para conseguir uma promoção de trabalho, a gente precisa se dedicar, investir tempo, ter foco, sofrer privações sociais, muitas vezes em que a gente quer focar e dedicar realmente a nos capacitar para que a gente consiga provar, talvez, ao superior, ao chefe, de que merece a promoção. Muitas vezes a gente até se priva dos eventos familiares e etc. Tudo isso também vem acompanhado de ansiedade, desgaste físico, mental. Eu acho difícil, talvez exista, mas eu acho difícil que no momento onde a gente está se dedicando dessa forma e se desgastando e perdendo noites e trabalhando pra caramba para mostrar que a gente tem condição, naquele momento a gente está sendo feliz. Mas após todo esse esforço, com a notícia de que conseguimos a promoção, como a gente se sente ao receber a notícia? A gente acha que valeu a pena todo o esforço dedicado? E se tivesse que voltar no tempo, a gente faria tudo de novo? O progresso material não parece bem semelhante ao espiritual? A gente não passa primeiro
por uma provação, a gente não passa primeiro por situações difíceis para depois obter o resultado positivo? Então eu faço a pergunta: as provações nos impedem de sermos felizes? Será que não dá para ter os dois? No dicionário de antônimos, o antônimo de provação é felicidade. Então, a conclusão básica é de que se esse planeta é de prova e expiação, não dá para ser feliz, conforme afirmamos anteriormente. E a definição de provação é situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo, sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções. Essa é a definição de provação. Dá para ser feliz? E aí eu pergunto a vocês, pessoalmente falando, qual é a definição de felicidade para vocês? O que é preciso nesta vida atual para que você seja feliz? Momento de reflexão. Temos muitas pessoas que depositam felicidade na riqueza e no poder, a gente sabe disso. Em casar, constituir família, a gente sabe disso. Conhece muita gente, assim, já discutimos sobre isso. Tem aqueles em que, quando, por exemplo, não tem saúde, dizem que querem ter saúde porque basta ter saúde. É suficiente para enfrentar qualquer batalha, qualquer provação. Mas será que uma vez a gente tendo tudo isso que a gente deseja, será que uma vez você tendo aquilo que você acabou de pensar como resposta, é suficiente? Será que depois de obter essa coisa que lhe faria feliz hoje, vocês não mudariam de opinião ou pelo menos pensassem, não, mas agora que eu já tenho isso, eu quero também aquilo? Será que a gente para? Será que a nossa lista acaba? Em Mateus capítulo 5, versículo de 5 a 11, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Essa frase, na verdade, quer dizer: quem não sofre não é feliz? Se a gente for traduzir para um palavreado mais simples, é feliz daqueles que sofrem. Bem-aventurados os aflitos significa ser feliz daquele que sofre. Como assim? Como assim feliz daquele que sofre? A gente então primeiro precisa entender que a verdadeira felicidade não é a passageira, não é a superficial. A que depois de um tempo expira, porque nossa imaturidade moral e espiritual nos impede de perceber que a alegria material tem fim. Então, quando eu obtenho essa felicidade da minha resposta e eu me satisfaço com ela, aquela alegria acaba, porque a alegria material tem fim. Eu já passo a querer outra coisa. É como um brinquedo que a gente dá a uma criança que hoje fica em êxtase de alegria, radiante. Mas depois de 1, 2 semanas o brinquedo fica encostado na estante. Quem tem filho sabe disso. Ou como um apartamento tão sonhado, super confortável, mas que durante o lockdown mais pareceu uma gaiola. Que se fosse uma casa com quintal, com um jardinzinho verde, seria muito mais fácil passar essa fase difícil. Não é mesmo? Esse é exemplo meu. Eu nunca pensei em morar numa casa até passar pelo lockdown, porque eu moro num apartamento. Então, às vezes as nossas necessidades também mudam. Mas estou eu madura o suficiente para compreender que o que eu tenho é suficiente para mim? Que é melhor focar em outras coisas que têm mais valor?
Então, entendendo então que o tema de hoje se trata de felicidade genuína, perene, permanente, trago aqui a fórmula. Não é a fórmula da juventude, é a fórmula da felicidade. E quem me ensinou foi Haroldo Dutra na palestra dele que eu acabei de postar. Ele disse nessa palestra que um amigo dele falou que a felicidade é igual a expectativa menos realidade. Sendo que felicidade tem que ser igual a zero nessa equação. Expectativa menos realidade. E aí eu vou ilustrar. Vou adaptar um exemplo que ele deu, tá? Suponhamos que neste momento alguém posta aqui no Face. Eu olho para a direita porque o Face está aqui na minha direita. Que hoje, depois das pré-eleções, a gente vai se encontrar na City para comer um acarajé. Eu que sou baiana da Gema, imediatamente trago à minha mente a imagem do acarajé lá da terrinha e já começo a salivar. Óbvio. Correto? Enfim, não consigo mais me concentrar na pré-eleção, perco a oportunidade de absorver os ensinamentos, porque só consigo pensar no tal do acarajé. Chegando lá na City, com o acarajé quentinho em minhas mãos, aquele cheiro inundando minha alma, dou a primeira mordida. Aí a gente dá um pause nesse vídeo e pergunta: o que eu deveria ter feito antes de morder o acarajé? Alguém tem alguma ideia? Eu deveria ter ajustado a minha expectativa, afirmando mentalmente, dependendo de como boa eu seja fazendo isso ou não, como um mantra. O acarajé de Melbourne pode até ser gostoso, mas jamais será igual ao dadinha do Rio Vermelho, lá de Salvador, na Bahia. E mesmo que seja até melhor, o que eu guardo na minha memória e nas minhas emoções é aquele lá. Ou seja, ele jamais atenderá às minhas expectativas. E então eu preciso ajustá-la para não me frustrar. Não é mesmo? Para me dar a oportunidade de me surpreender, de dizer, nossa, é bom. Então eu jamais vou me privar de comer um acarajé, porque agora eu posso. Mas o que é que eu faço, na verdade? Não perco tempo, caio de boca no acarajé. E aí, a memória dos tempos de juventude que estão ativas em minha mente não me permitem apreciar o acarajé e me deixam decepcionada e triste. Que lição eu levo dessa experiência? Que se eu não ajustar as minhas expectativas para que elas sejam cada vez mais próximas da realidade e a equação seja zero, eu sempre sofrerei. Eu sempre perderei a oportunidade de me emocionar e vivenciar a delícia que é assistir a um bom filme. Porque quando recomendado, alguém vai me dizer com entusiasmo, é maravilhoso. O que é que eu faço com a minha expectativa? Normalmente, ponho lá em cima. Vou assistir ao filme, não é tão bom assim. Eu perdi muitas oportunidades e eu aprendi essa lição. Eu agora não assisto mais filme acreditando que é maravilhoso, não. Eu já chego sabendo que é mais ou menos. Então, trazendo essa experiência para a nossa vida pessoal e aplicando a fórmula do amigo de Haroldo, se sabemos que aqui sofremos para evoluir e sem sofrimento não progredimos, infelizmente, devemos então ajustar as nossas expectativas para que possamos aceitar melhor as coisas como elas são. Não é mesmo? Devemos tentar ser menos exigentes. Aquele que é exigente na vida, normalmente, se frustra.
Vamos ser menos exigentes e mais tolerantes com a vida. Como consolar sem ser consolado. Como compreender sem ser compreendido. E como amar sem ser amado. Pedimos isso no início dessa pré-eleção, não foi mesmo? Temos que aplicar. Precisamos educar nossos desejos, ser mais caridosos conosco. E aí, eu sugiro que quem não assistiu a preleção da semana passada, feita por Maria Antônia, tem bastante lição ali que nos ajuda a calibrar a nossa expectativa e a sermos mais felizes aqui. Assim a gente compreende e aceita as condições em que a gente veio para este planeta. Então lembremos, a felicidade plena não é deste mundo. Mas se trabalharmos para ajustar as nossas expectativas e tolerâncias, nossa capacidade de resignação, podemos sim ser felizes nesse planeta. Lembrando que se superarmos o problema, o desafio, o trabalho suado e desgastante, sem perdermos o equilíbrio ou o controle de nós mesmos, nós sairemos mais fortalecidos, mais maduros, mais confiantes de nossas potencialidades. E quando a gente se sente assim, como é que a gente se sente? Feliz, não é? Então, se conseguirmos aproveitar ao máximo a experiência nos dada aqui na Terra, não só mais felizes seremos, mas mais rápido a gente chega à perfeição. Só para fazer um lembrete. Porque conforme o livro de Mateus, no capítulo 5, felizes daqueles que sofrem. Porque mais rápido amadurecemos, mais rápidos chegaremos à perfeição. Então, eu gostaria de encerrar com a questão 920 do Livro dos Espíritos, que pergunta exatamente isso. O homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Não. Uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. E aí a gente traz o tema da palestra. Sigamos então com fé, porque a felicidade nos chama. Hoje, chamo não só a vocês, mas a mim também. Vamos ser felizes. Por favor. Então, para encerrar, peço que se concentrem mais uma vez. Tentem se conectar com os nossos mentores, com os mentores da nossa casa. E vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de juntos refletirmos sobre como estamos lidando com nossas provações, de como estamos nos comportando diante de nossos desafios. Pedimos equilíbrio, lucidez, sabedoria, discernimento e, sobretudo, o seu apoio, Senhor, para que esteja sempre conosco nos momentos de fraqueza. Pedimos também aos nossos mentores espirituais que nos inspire e nos intua, nos auxilie em nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Antes de a gente encerrar, eu gostaria de só passar um recadinho. No dia 13 de dezembro, a partir das 3 da tarde, nós faremos um encontro de encerramento do ano no West Beach Pavilion, em St. Kilda. Basta botar no Google Maps West Beach Pavilion, vou postar aqui também. St. Kilda.
no dia 13, a partir das 3 da tarde. Ok? Nos vemos lá, então. Muito obrigada. Até a próxima.